para vocês verem que o Harden gosta da polêmica, no mesmo dia, o empresário dele disse que ele estava faminto, não sei se vocês viram essa aspas, ele disse que o empresário disse que o Harden estava faminto e não duvidava nada se ele fosse MVP nessa próxima temporada. Palavras do empresário. Lógico, vendeu o peixe dele, né? Só que no mesmo dia, o Harden solta que ele tem vontade de jogar na China. Mas, assim, ele não deixou claro nenhuma vez que, daqui a alguns anos, eu quero jogar na China. Até aí, tudo bem. Não, ele falou, eu tenho vontade de jogar na China, por conta de como eles me recebem lá, quando eu vou lá. Porque ele estava lá esses dias, né? Cara, você está próximo de uma próxima temporada da NBA, você está em litígio com o seu time, o seu empresário dá uma declaração que você está faminto e na mesma hora você fala que você quer jogar na China. Não faz sentido nenhum, né? Então, ele não gosta de guardar as coisas para ele ou falar internamente. Ele quer expor, ele quer ser o centro das atenções, né? E ainda bem que a Arábia não tem esse poder ainda no basquete, né? Porque se fosse, com certeza muita gente já teria ido para lá. E o que você falou, talvez vá de encontro com o que foi comentado aí pelo Gabriel. Só que o Harden tem jogado o suficiente para ganhar muita coisa. Eu ia até colocar esse comentário. Que ele fala essas coisas para poder chamar a atenção muito mais da parte da comunicação, de espalhar, colocar uma fumaça ali. E isso que a gente esquece, que ele não tem jogado, que é natural. Mas aí, a idade que ele não tem jogado mais tanto aquilo que a gente já viu, né? Ô, Fábio, eu não sei se vocês concordam, mas o cara que joga o suficiente, ele nem precisa fazer nada para barganhar as coisas, entendeu? As coisas acontecem assim, cara, se aqui não tá dando certo, lá vai dar, porque eu sei do meu potencial, entendeu? Os caras falam mais do que palavras, às vezes. Os caras que ficam fazendo esse tipo de coisa, cara, não... A gente viu inúmeras vezes que... Quantas vezes isso deu certo? O cara pediu a troca, insistiu, bateu o pé e não sei o quê, e a coisa deu certo, sabe? Exatamente. Poucas vezes. Difícil lembrar aqui de situação a situação, mas a maioria das vezes, cara, as coisas acontecem de forma natural. Claro, né? Aí você tem, assim, algumas situações em que jogadores trocaram de clubes, foram bem-sucedidos e ficaram mal vistos no clube anterior. Normal, né? O torcedor, existe a paixão também. Mas, enfim, você ficar forçando muito esse tipo de coisa, principalmente quando você tá sob contrato, tá? Não tô nem falando quem é free agent e fala assim, eu vou para lá, vou para cá, porque daí a escolha é do cara, entendeu? Aí o cara que sabe o que é melhor para ele pode ir para onde ele quiser. Agora, quando você está sob contrato, é outra história, entendeu? Acho que você tem que tentar respeitar ao máximo, mas é isso, né? E o Biel colocando, acho que a NBA deveria criar uma regra para evitar essas trocas forçadas. No futebol, a gente dificilmente vê os jogadores forçando uma saída. A gente até falou aqui um tempo atrás, né, pessoal, a diferença, né, dos contratos na NBA para os contratos no futebol. O Anderson deu exemplo. Se alguém quisesse comprar o Curry, quanto valeria, né? Então, acho que essa diferença é até difícil, né? Pensar em algo que seja implementado para que jogadores não consigam forçar isso, né? Não sei a opinião de vocês sobre essa pergunta dele aí também. Mas se pôr uma regra em questão a isso, eles vão forçar internamente, vai dar na mesma. Eu acho que é mais acho que não é caráter também, uma palavra muito forte, mas é mais de deixar muito claro, porque, por exemplo, a fala do Fábio anterior faz sentido, porque o Lillard fez isso, mas o Lillard tá a vida inteira no Portland. Então, ele querer sair para ser campeão, para respirar novos ares, é compreensível. Agora, o Harden gira o time todo ano, ele não fica 2, 3 anos numa franquia, então é que nem o Durant, cara. Então, aquilo, são as cartas manjadas. Quando um faz isso e a gente já sabe quem fica mais polêmico. O Lillard fazendo isso não gerou uma polêmica toda, porque fazia sentido. Ele carregava o time, teve um dia que o Lillard fez 50 pontos na partida e o Portland perdeu o jogo. Então, fica cansativo. Então, depende muito de quem faz. E eu acho que o Harden realmente não está jogando bola para tudo isso. Se ele estivesse acabando com a NBA, tudo bem. Né? Nem o Jokic daria para fazer isso. E olhe lá, ainda mais o Harden. Então, estranho. Vamos ver o que vai acontecer. E é uma temporada em xeque. Antes de começar... Não, e vamos lembrar que, assim, a punição, ela existe. Porque uma vez que o Harden tem contrato e resolve não se apresentar para o training camp e não jogar os jogos, ele vai sendo descontado do salário dele os jogos que ele não se apresenta. Então, a punição, ela existe. O problema é que, assim, o time também é punido.
Porque daí ele tem um ativo que ele tá sendo ressarcido financeiramente, mas ele quer um ativo para poder pôr em quadra, para poder usufruir ocupando o salário, cara. E isso vai desgastando o Exatamente. relacionamento dele com os outros. Dele com os outros jogadores, exato. Então, esse é o problema. A punição, ela existe, mas o time acaba sendo punido aí da mesma forma, né? Então, acho que é isso.